Olá, este é o Porquê Cultura e hoje nós temos dois entrevistados aqui neste estúdio. A gente vai falar sobre cultura, com certeza. A gente vai falar sobre um sarau e a gente vai falar sobre um espaço cultural. Além de falar também, novamente aqui, do movimento Sozinho Não Dá. Então, eu estou com Flávio Melo e estou com Kelvin Ribeiro. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu fico muito feliz, eu vou fazer uma apresentação de vocês aqui, mas fico feliz de recebê-los. O Flávio, ele é integrante do Nativos Terra Rasgada, é coordenador de projetos artísticos e pedagógicos no IGESC. Ele é doutorando em teatro pela Unesp e mestre em educação pela UFSCar, especialista em metodologia do ensino de artes, graduado em teatro, arte e educação, técnico ator pelo SENAC. A ficha dele é enorme, gente. Eu vou só resumir aqui. O Kelvin Ribeiro tem 21 anos, ele é ator, ele é dramaturgista. Estou falando 21 anos porque, assim, é muito legal de ver pessoas novas no teatro também, né? Porque a gente fala sempre... Eu trago geralmente os dinossauros aqui, né, Flávio? Você já está na aula dos dinossauros. Desculpa aí, mas agora é muito legal de ter essa troca com as pessoas que estão chegando agora no teatro. Sempre fazedores de cultura, né? São os trabalhadores aqui. E o Kelvin, ele faz parte do Urro Teatral. É membro do movimento artístico também Sozinho Não Dá. Aliás, os dois são, né? E o Kelvin é aspirante a educador. Começou sua trajetória no IGESC também, né? Que é o Instituto de Gestão de Cidadania que oferece por meio do espaço, oferecido por meio do espaço cultural. E você começou com os cursos voltados ao fazer artístico, né, Kelvin? A gente tem aqui 3 pautas, na verdade, para discutir aqui nessa mesa. Nós temos, para falar do sarau, que vai acontecer sábado, dia 24, no Espaço Cultural dos Rodoviários, que é do Sindicato dos Rodoviários. Depois vocês passam direitinho o endereço, a gente coloca também no texto. E a gente vai falar também dessa trajetória da Urro Teatral por meio do Kelvin, que é um dos fundadores, que começou no espaço. E o Flávio, como coordenador desses projetos pedagógicos, artísticos, também vai falar do espaço cultural. E a gente finaliza daí falando sobre o Sozinho Não Dá, porque sempre é um excelente convite. O Bruno já veio aqui, a gente já conversou, né, sobre o movimento, mas é uma pauta que tem que ser recorrente aqui no Porquê Cultura. Então, bem-vindos! Obrigado, acho que quem agradece somos nós, né, por tantos elogios. É um prazer estar aqui. Legal, Kelvin. E Flávio? Valeu, Fer. É muito bom conversar com você sempre, né? É bom fazer parte de rodas de conversa ou de programas assim, onde as pessoas que estão conversando com a gente também tenham domínio, saibam do que estão falando e vivenciem a vida cultural na cidade. Então, é uma satisfação estar aqui e estar aqui do lado do Kelvin também, que foi aluno meu nos projetos lá do Instituto e está com a Urro. Enfim, estou bastante feliz. Então, vamos começar pelo sarau? Pelo menos a gente já divulga assim logo no lead. Vai acontecer o Sarau das Operárias, que vai ser junto com o encontro do Sozinho Não Dá, né? Sim. Então me contem, por favor, como que vai ser esse Sarau das Operárias? Todo mundo pode participar? O que vai trazer o sarau? Qual que é a proposta? Bom, o Sarau das Operárias é uma proposta que a gente levantou em uma das reuniões do movimento. O intuito dele é, primeiramente, através do tema dele, que é a Noite do Beijo, uma situação que aconteceu na história de Sorocaba, de debater um pouco do passado da cidade e do presente com novas artistas. Assim, acho que o intuito desse sarau é também aproximar um público desse movimento que a gente está pautando. Acho que não existe possibilidade de pautar a cultura sorocabana sem conversar com as novas artistas também. Então, a ideia desse sarau também é aglomerar pessoas, aglomerar trabalhos, aglomerar artistas. O sarau é aberto, completamente aberto, para qualquer tipo de apresentação artística. O formulário está lá na nossa bio do Instagram, qualquer um pode se inscrever, ainda dá tempo. Nós também vamos ter exposições, então, exposições abertas. Tá tudo liberado, basicamente. Vai ser para as pessoas seguirem e pegarem o formulário, @... @Sarau das Operárias. Aí é só seguir o @Sarau das Operárias e também, Flávio, passa também o @ do Espaço Cultural, né? As pessoas podem seguir também e acompanhar as atividades, né, do espaço. Sim, acho que é @Espaço Cultural Rodô, isso, né, Kelvin? Eu vou confirmar com o Kelvin, porque eu não sou muito bom nessas coisas de redes sociais, né? Mas para além
do Instagram, do Espaço Cultural, também pode ser visto no site do Instituto, né? Sorocaba.com.br, no nosso site tem todas as oficinas, programações também. Quase tudo que nós ofertamos lá é gratuito e tudo é gratuito para as pessoas que estão de baixa renda ou pessoas inscritas nos programas socioassistenciais do Sorocaba ou do governo federal, do estado, enfim. Então, quase tudo que nós fazemos lá é 100% gratuito e tem diversas oficinas, são mais de 14 cursos, aproveitando para fazer o merchan. Não, mas a gente vai entrar detalhadamente depois nessas atividades, né? Porque o Urro Teatral, que é a companhia de teatro que você faz parte, esse grupo, surgiu justamente das atividades do IGESC, né? Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente, né? Falasse aqui para quem está te ouvindo e assistindo, Kelvin, como que você e as demais integrantes, né, montaram o grupo a partir de que forma que vocês planejaram, o que vocês querem com o Urro Teatral? Certo. Eu acho que antes de falar necessariamente da URRA, a gente precisa falar um pouquinho de como cada integrante chega ao espaço. Então, o espaço, ele oferece os cursos gratuitamente. Acho que é um dos poucos lugares que realmente oferece o curso. Você não tem que pagar nenhum tipo de material, matrícula, inscrição, mensalidade ou coisas do tipo, para pessoas de baixa renda. Então, eu, por exemplo, eu fazia parte da Pastoral do Menor, até que nós recebemos as ofertas dos cursos e fomos fazer, né? Curso de teatro? Não necessariamente. Quais eram as oficinas? Era inglês, espanhol, violão, legal. eram todos os cursos do espaço disponibilizados. Isso que ano que você foi? Isso foi 2018, 2018. E aí, na verdade, eu entro para fazer inglês, porque eu não achei que a possibilidade de fazer todos os cursos gratuitamente. E aí, chegando lá, eu vou fazendo o curso de inglês aos sábados. Alguns amigos meus foram fazer o curso de teatro na quinta-feira, mencionaram que o curso era gratuito, e aí eu fui perguntar lá mesmo se todos os cursos a gente poderia fazer de forma gratuita. Descobri que sim, e entrei na turma de quinta-feira, que era onde meus amigos faziam, assim, também né, eram meus amigos, eu queria participar de alguma forma. E aí me apaixonei pelo espaço, me apaixonei pelo fazer teatral, e fiquei, assim, fiz a turma de quinta-feira e a turma de sábado, porque na época também não era essa proposta agora que existe no espaço, que era o Jovens em Atuação, né? Que são todos os dias, é um curso com uma carga horária muito maior, era um curso semanal, quando eu comecei. E aí fiz durante esse 2018, continuei em 2019, continuei em 2020, na época da pandemia, até que a gente chegou a fazer um tempo online, né? Horrível. Fazer teatro online, né? Sim. Até aula de inglês online, enfim. Sim. Mas daí voltei em 2021, voltei em 2022. Em 2022 eu me formei, efetivamente. E aí, nisso, em 2022, a gente também era meio complexa a relação, porque a gente sabia que queria muito fazer teatro, mas a gente não sabia de onde iria continuar. Né? Já tinha feito um ano de curso nessa grade dos Jovens em Atuação, né? Já tinha. E aí... fomos pensando, né, no meio de 2022, um pouco antes da formatura efetivamente, eu conversei com o Henrique, que é o meu marido, e aí nós pensamos em formar um grupo, assim, fomos pensando nas pessoas que nós conhecíamos. Então era a Júlia, que estava no espaço também desde 2019, o Lucas Rodrigues, que estava no espaço desde 2019, a Natasha Ouros estava desde 2020, e aí nós nos reunimos e começamos a pensar em uma proposta de um grupo, o que nós queríamos fazer, que tipo de teatro nós queríamos fazer efetivamente. Fomos conversando, pensando em cenas, pensando em trabalhos, lemos alguns trabalhos de outras artistas, brasileiras principalmente, e aí nós pensamos que o trabalho tem que ser autoral. A gente pensou que queria fazer um trabalho completamente autoral, assim, que fosse uma coisa nossa, sabe? Falando sobre nós. Efetivamente, nós estreamos o nosso primeiro trabalho no Nós Diversos, foi uma cena... No Sesc, né? Foi no Sesc, ali de 10 minutos. E aí nós continuamos. Agora, nós também saímos na rua, né? Nós estávamos fazendo essa pesquisa de como trabalhar, o que propor enquanto grupo. E aí nós percebemos que nós queríamos fazer teatro na rua, não nos lugares convencionais de teatro. E aí começamos a ensaiar todo final de semana na rua, efetivamente. Depois entra o Lufa, que agora faz parte da Urro Teatral também. E é isso, a gente está fazendo esses trabalhos, participando dos sarais. Qualquer sarau que tem disponibilidade, a gente está participando também, apresentando na rua todo final de semana. Essa é a proposta da Urro no geral. Aí vocês vão apresentar no Sarau das Operárias e Vamos também.
terão aí a participação de outras pessoas Sim, novas também nessa cena. exatamente. Legal. Flávio, para você, como que é para você escutar isso do Kelvin, né? Porque é um momento de descoberta, de exploração, e você que tem uma trajetória como professor e como diretor teatral, com um grupo de muitos anos, né? Acho que o mais antigo, talvez, em Sorocaba, que seja teatro de rua. Então, escutar essa trajetória nascendo, né? Aliás, presenciar esse nascimento, como que é para você? É muito legal, né, Fernanda? Assim, o Nativos é o grupo que eu faço parte, sou um dos membros fundadores, né? Fez 21 anos agora, em janeiro. E eu não tenho dúvida de dizer que o Nativos é o grupo mais antigo de teatro de Sorocaba, porque nós somos um grupo de teatro que trabalha na perspectiva do teatro coletivo, do teatro de grupo. Então, nesse segmento, conceitualmente falando, não tem nenhum grupo que seja mais antigo do que o Nativos. Você tem nomes de grupos, pessoas que fazem teatro há muito mais tempo, né? Mas que não se organizam deste modo. Isso não quer dizer que é melhor ou pior, é só para a gente categorizar, para entender, né? Então, é muito legal. Eu acredito no teatro de grupo porque eu acredito num teatro revolucionário, eu acredito num teatro que lute contra as opressões. Então, para a gente lutar sozinho contra a opressão, como é que você faz sozinha para lutar ou sozinho para lutar contra as opressões? Não se faz, porque uma pessoa sozinha, para poder fazer teatro, ela tem que buscar empresários, tem que buscar trabalhos que estejam produções mercadológicas, para ele se encaixar, se enquadrar, alguém que desenvolveu algum projeto para reunir pessoas, que vai acontecer e vai acabar ali, né? Então, você vira uma peça, e uma peça me remete muito a essa ideia de mercado, de pessoas substituíveis, de pessoas a não continuidade. Então, quando eu penso em teatro de grupo, apesar dos diversos problemas que existem em todos os modos de produção da vida social, né? Então, apesar dos problemas que o teatro de grupo possa apresentar, eu penso num trabalho continuado onde as pessoas, os sujeitos e os indivíduos, as sujeitas, possam contribuir para o desenvolvimento de um modo de operar, de um modo de produzir que não seja produzir para o mercado, não seja onde as pessoas não são substituíveis, sabe? Encaixar naquele molde do financiador. Um outro tipo de teatro, essa coisa, e é alguém que doa seu corpo para fazer uma personagem. Esse lugar não me interessa ser pensado, assim, para mim isso não é porque é velho, é porque isso para mim é uma ferramenta da abstração, é uma ferramenta da alienação, portanto é uma ferramenta muito importante para a manutenção do sistema de exploração. Então, para além do fato da gente ter que lutar contra, por exemplo, a grande maioria dos grupos de teatro tem um homem na liderança, tem um homem que é o fundador. Então, temos que lutar contra isso, né? Temos que lutar contra, é sempre um homem que vai dar entrevista. Eu estou aqui e tem a Juliana, hoje a Juliana é a única mulher que faz parte do Nativos Terra Rasgada. Temos que combater isso mesmo, né? Mas, para além disso, existe um modo de operar no teatro de grupo que para mim hoje é o único modo da gente produzir teatro que seja de fato revolucionário. Né? Então, para além das revoluções que os grupos têm que vivenciar dentro deles com relação às estruturas, o único jeito de revolucionar a sociedade por intermédio do teatro é o teatro de grupo. E você estuda isso, estudou no seu mestrado e também está no doutorado com esse tema, né? Sim, eu estudei isso no mestrado, estou aprofundando no doutorado. E para mim, cada vez mais, ficam mais evidentes essas duas coisas, né? Primeiro, a perspectiva do teatro, a importância do teatro de grupo como um sujeito histórico e coletivo, portanto, é a única possibilidade, porque a gente falava assim, teatro alternativo. Alternativo ao quê? O teatro alternativo, ele é uma alternativa ao quê? Ele é uma alternativa ao dito sistema, ao dito mercado, porque todo mundo, assim, a totalidade das pessoas que vão fazer, dava aula na Unesp, por exemplo, ano passado, lá no Instituto de Artes, São Paulo. 99% das alunas que estão lá querem fazer musical. Que musical é esse? Que teatro é esse? Para quem é esse teatro? Sobre o que fala esse teatro? Entende? Eu não corroboro com isso. Então, eu vou lá para dar aula, eu vou lá falar assim, contra musical. E era uma loucura, né? Porque ninguém queria ouvir eu falando mal, né? Falando mal não, né? Fazendo uma crítica racional com relação aos musicais. Trazendo uma outra proposta, né? Trazer uma proposta de um teatro da classe trabalhadora, né? Um teatro operário, de um pensamento de para quem que a gente faz teatro, por que a gente faz e com quem que a gente faz teatro, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é romper com o patriarcado.
né? E aí pensar nisso sendo um homem, né? Branco, sei lá, né? Que branco eu não sou, mas enfim, né? Então, pensar nisso sendo um homem cis, hétero, e como é que tipo de fala me cabe com relação a isso, pensando que eu sou contra o patriarcado, né? E isso não nasceu comigo, óbvio, é um aprendizado, estou em processo de aprendizado. Então, aí quando eu olho para a URRO, o que eu estou vendo, na verdade, é uma luta que a gente vem traçando nos últimos anos, e essa luta está no Nativos, o grupo que eu faço parte, mas principalmente nesse momento ele se concentra dentro do instituto onde eu faço parte, no Instituto de Gestão Social e Cidadania, que tem como diretora uma mulher, que é a Ruth, que é pesquisadora de gênero, mestra pela UFSCar, e que tem, para quem a conhece, sabe que ela é uma pessoa retilínea, assim, a prosa com ela não faz curva, né? Né? Às vezes a gente leva uns tapas na orelha para poder endireitar, assim, né? Porque é isso, né? Nós somos educados numa sociedade machista, né? Patriarcal, e aí qualquer coisa que a gente precisa fazer precisa ser uma afronta a isso. Então, nesse espaço a gente vem desenvolvendo. Então, o curso de teatro que a gente ministra e todas as atividades que a gente desenvolve no espaço cultural, Fernanda, vem nesse caminho. Como que é que a gente faz a discussão de gênero, de sexualidades, das pessoas racializadas? Eu queria que você entrasse nessa pauta de metodologia, né? Do que vocês, quais as fontes que vocês bebem desse teatro e revolucionário, e também dessa nova metodologia, porque nova no sentido de que vai contra, por exemplo, o que me deixa muito chateada quando a gente assiste apresentações de grupos, assim, por exemplo, de escolinhas de teatro, né? De entidades, assim, culturais que dão oficinas de teatro e cursos de teatro, e daí você vai ver crianças pequenas, 5, 6, 7, junto com outras um pouco maiores, mas encenando uma peça de Shakespeare, adaptada de Shakespeare, assim, não entende nada do que está acontecendo ali, a impressão que fica, às vezes, é de que a criança não está entendendo o papel ali, parece uma coisa alienante, porque não passa por um processo de criação, não é? Sim. Mas as crianças não sabem e as professoras não sabem também. Os professores também não sabem. Quando a gente vê a URRO nascendo, é óbvio que o que eu vou falar agora não tira de maneira nenhuma o mérito e o sujeito histórico. O sujeito histórico coletivo é esse grupo, é a URRO. Não é o que eu vou dizer. Mas o que eu vou dizer é que eu identifico o nascimento da URRO como uma concretização de um processo de incentivo. O Kelvin não teve, nem o Kelvin e nenhum integrante da URRO não tiveram uma ideia genial de criar um grupo porque para poder sobreviver de teatro. Eles ouviram isso durante muito tempo, eles aprenderam com todas as metodologias de teatro que eles vivenciaram lá no espaço cultural, nós falando sobre quem é o Nativos Terra Rasgada, quem é o Coletivo C, quem é a Trupé de Teatro, quem é a Galpão, quem é o Nós Aqui Travês, quem é o Teatro União e Olho Vivo, enfim, quem são os grupos de teatro longevos do Brasil e como que esses grupos conseguiram fazer 50 anos, conseguem fazer 20 anos, 15 anos, 10 anos fazendo teatro. Sem repercutir aquelas mesmas dramaturgias que são consideradas clássicas, mas que às vezes não cabem no nosso contexto, né? Pois é. Então elas aprenderam dentro do curso, eu espero ter aprendido, estou aqui, né, correndo o risco, né, de ser desmentido pelo Kelvin, mas é um risco que vale a pena. Né, elas aprendem nos cursos lá com a gente que aquilo que os enfrentamentos que nós precisamos fazer, aquilo que a gente precisa dizer com a nossa arte não está escrito por ninguém. A gente precisa produzir isso. E a gente precisa sair dessas caixinhas onde querem nos fazer crer que quem faz mais de uma coisa não faz nada bem feito. Porque esse discurso é um discurso perverso que a burguesia e como classe, né, como nossos opressores usam para nos colocar em determinados lugares. Faça só uma coisa e faça bem feito, fique quieto no seu lugar. Você não sabe fazer isso, não se meta. Então, quando a gente vai fazer teatro e não sabe cantar e canta no teatro, a gente não sabe exatamente o que a gente está discutindo, mas a gente quer discutir aquele assunto, a gente não quer pôr um ponto final, a gente não quer escrever uma tese sobre aquilo. A gente quer discutir, a gente quer conversar, a gente acha que a gente identifica que é uma pauta da sociedade e essa pauta precisa ser trazida à tona. A gente quer jogar a poeira para cima. Onde ela vai assentar, a gente vai discutir depois. E aí, quais são os passos que virão depois? Então, acho que ver isso acontecer com o nascimento da URRO e com outros grupos que foram surgindo, que nós temos pelo menos mais 2 grupos surgidos das nossas atividades lá do espaço cultural, é muito legal. A URRO eu tive a oportunidade, eu estava escrevendo um livro coletivo, estava dentro de um processo de escrever um livro junto pela SP Escola de Teatro o ano passado,
que é sobre a história do teatro de grupo no estado de São Paulo. Um livro que tem mais de 800 páginas, Olha inclusive. só, Tá já incrível. saiu? Já saiu. Temos lá no nosso Espaço Cultural, o Ah, pessoal que que bacana. quer estudar teatro aí com novas referências, está lá. São mais de 800 páginas. Temos lá no Espaço Cultural para empréstimo. E eu tô nesse grupo de produção desse livro, e deu a tempo, né? Tinha acabado a pesquisa, o levantamento dos grupos, e o URRO estreou. Porque a minha briga com a URRO, né? Eu falei assim, nós temos a URRO Teatral. Eu falei, onde vocês têm aonde? Vocês já estrearam? Já apresentaram alguma coisa? Teatro tem que fazer, cara. Mas não está pronto. Mas tem que apresentar sem estar pronto. Nunca vai estar pronto. A gente vai ter que... A incompletude da vida. Sim. É a incompletude de uma coisa que só se concretiza na presença de outrem. Esta é a inconcretude. Esta é a coisa, é o inacabamento da coisa. A arte, ela só se completa no olhar da outra pessoa, porque você não faz para você. E como a outra pessoa sempre muda e o tempo histórico sempre muda, não há acabamento. Há ação. Então, se está lá ensaiando, tem um monte de coisa, mas não vai mostrar para outra pessoa. Então, a questão é não nascer o grupo. E aí nasceu e eu consegui trazer... Conseguiu colocar na coletânea no livro. Está lá no livro Nascimento registrado. Agora, você tem uma responsabilidade de permanência, de continuidade no trabalho, né, que é uma continuidade social. E aí as pautas, né, a gente estuda, então, perspectivas coletivas. Então, a gente, para cada biografia ou bibliografia que a gente apresenta dentro do curso, que é de um homem, é preciso apresentar uma de uma mulher. Então, as nossas autoras, os nossos pensadores, as nossas pensadoras, elas são... a gente sempre tenta equivaler. Porque também é um mecanismo da gente mostrar para as pessoas, não naturalizar os grandes nomes, porque os nomes do teatro são masculinos. Os nomes de teatro que são divulgados nas escolas oficiais. Porque a verdade é que você abre uma sala de teatro e você vê a maioria de mulheres. Bom, se você tem a maioria das pessoas produzindo são mulheres, por que a maioria das pessoas que estão escrevendo sobre, que estão pensando sobre, são homens? Né? Porque alguma coisa aí não tá certa. Então a gente faz esse esforço lá de, se não tiver uma biografia feminina para equiparar aquela teoria, a gente tira. Prefere deixar de fora, para não criar a falsa ilusão nas pessoas de que os homens é que ditam as normativas, os homens é que são geral, os homens é que são, enfim. Não naturalizar mais do que já é naturalizado na sociedade patriarcal, né? Agora, é interessante porque as pautas trazidas LGBTQIA+, me sempre ressoa, né? Coloca suas tripas no papel, Anzaldúa, né? Sempre, assim, vocês estão sempre com esse lema, me parece, lá, né? Coloque suas tripas no papel, tipo, traz a sua vida, traz o que você vê no dia a dia, a sua leitura de mundo, né? Muito de Paulo Freire também, mas é interessante porque são temas que eu já vi, por exemplo, apresentações lá no Espaço Cultural, e que trazem os temas que não são tão, eu ia falar comestíveis, mas fácil consumo, justamente porque causa uma reflexão e porque parte, muitas vezes, das tripas mesmo. É isso. Quem não tem lá, quem está em cima do muro tem lado, sabe, Fernanda? As pessoas, às vezes, querem nos confundir, né? Às vezes até por condutas, assim. E lá no Espaço Cultural, a gente faz questão de... Tudo que a gente faz lá é de mostrar que nós temos lado. E o nosso lado é da classe trabalhadora. E de uma classe trabalhadora que, se ela não tem consciência de classe, porque a grande maioria das pessoas que entram no Espaço Cultural, elas entram sem consciência de classe. Mas o nosso trabalho lá é justamente esse, como educadores. Né? De elucidar? É isso, elucidar. Tem um texto do Adorno, falando de homens, aí cita um homem, né? Mas tem um texto do Adorno que diz assim, né? Resumindo, né? Na condição de educadores e educadoras, o mínimo que a gente tem que fazer quando uma pessoa entra na sala de aula, e não importa se vai ter aula de matemática, de culinária, de teatro, de violão, o nosso papel de educadores, ela precisa sair de lá sabendo que aquela experiência de Auschwitz, por exemplo, não pode nunca se repetir, né? Então, o que é aquilo? Aquilo é a barbárie, barbárie total. Então, nós, educadores e educadoras, para além do ensinamento técnico que nós temos que passar para essas pessoas, né? Antes disso, não é para além, antes disso, a gente tem que ensinar as pessoas a lutarem contra a barbárie. E aí a Rosa Luxemburgo fala assim, olha, quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem. Então, né, que é
pensa nessa imagem, assim, né? Quem não se movimenta, se você aceitar ficar no lugar que estão te colocando, você não vai saber que você está presa. Tenta fazer algo diferente disso que estão te colocando, que você vai saber quais são os seus limites. Vai dar com a cara na parede o tempo inteiro, você vai sentir as correntes, né? Então, esse processo nós não abrimos mão. As pessoas podem entrar lá sem ter consciência de classe. O que nós não nos permitimos é que elas saiam sem a consciência de classe. Agora, eu queria entrar numa questão assim. A gente está falando de coletividade, de grupos, né, de teatro, e que não é fácil no caso de se manter, mas mesmo assim existem inúmeros, que você já citou aqui, uma lista de grupos longevos. Mas, por exemplo, Kelvin, quais são as expectativas ou perspectivas de sobrevivência do grupo no sentido de conseguir apresentações e ser remunerado por essas apresentações, né? De que forma isso é possível? Porque no Brasil, não falando nem só de Sorocaba, não existe ainda uma política pública, né, expressiva de cultura. Então, acontece o quê? De editais. Editais não é uma política pública, mas é um caminho de sobrevivência, talvez? É uma possibilidade. Acho que existe hoje, e eu não vou conseguir te responder de forma concreta, qual é o caminho. Porque esse caminho está sendo construído. Está sendo construído há mais de 20 anos. Sabe? Acho que ele foi pautado durante a criação do Plano Municipal de Cultura, e aí ele continua sendo pautado e debatido até hoje. Porque é isso. Como a gente está conversando até agora, existem lados. Esses lados eles são antagônicos, sabe? Então, o que eu percebo muito é que no meio do muro tem uma questão de anestesia. As pessoas estão anestesiadas, assim, sabe? Elas, tanto na lógica de ensino formal, por exemplo, então na escola você aprende que você só fica em silêncio, que você só copia, que você só obedece, enquanto alguém que está em uma posição de autoridade manda, sabe? E eu acho que a criação do Instituto, por exemplo, a URRO, a criação de diversos sarais na cidade, elas fazem o completo oposto. Que é te colocar em uma perspectiva de que você também pode falar. E que é possível. Sabe? Isso Exatamente. É possível. Que você pode levantar questões. Então, essa conversa estar acontecendo aqui levanta uma questão. A gente joga para as artistas, mas a gente também está jogando para a sociedade civil de forma geral. Que não existe um fomento forte de cultura em Sorocaba e região. Assim, é um ponto. Não existe uma perspectiva de... Eu, pelo menos, não conheço nenhum grupo de teatro que sobrevive apenas fazendo teatro. Geralmente, todos os integrantes estão trabalhando em outras coisas. Essa é a perspectiva da URRO também. A gente apresenta todo final de semana, ensaio aberto, para qualquer um que queira assistir o nosso trabalho e está lá em várias praças da região. Toda semana a gente faz um ensaio diferente. É completamente gratuito. Enquanto isso, a gente continua durante toda a semana trabalhando em outros lugares, sabe? Para se manter. Mas existe também toda essa questão dos editais, existem festivais, existem diversas formas de você conseguir também se ajudar monetariamente. Mas acho que isso não cria um salário. Não vejo hoje possibilidade de se manter somente fazendo teatro. Essa profissionalização é um caminho mais difícil também, né, Flávio? Aí eu queria entrar justamente no que o Kelvin comentou do Plano Municipal de Cultura, de como que isso possibilitaria criar mais acesso, democratizar mais o acesso à cultura e também fomentar mais espetáculos, né, mais apresentações, espetáculos não, né, mas mais manifestações aí de cultura e de arte. Fer, eu fico arrepio inteiro, assim, porque a gente está tão educado a ouvir tanta barbaridade, a discutir isso com tanta superficialidade, assim. Então eu peço desculpa pelo tom professoral, assim, mas é que é muito importante a gente fazer essa discussão, não porque é verdade absoluta que eu vou dizer, porque certamente não é verdade absoluta, mas é na tentativa de construir um contraponto, assim, né? Então, eu desafio qualquer pessoa a vir conversar, a gente conversar assim, que nem nós estamos aqui agora, sobre essa lógica que, todo quer para viver de fazer cultura, tem que viver pegando dinheiro de edital, viver com dinheiro público, se tornando refém do Estado, né? Ela não percebe que o contrário disso, o inverso disso, não é ser produtor cultural, produtora cultural, como uma pessoa que se manifesta e esse manifesto é organizado, né? A palavra é forma, né? Então ele é formalizado por intermédio das linguagens artísticas e, portanto, eu quero me manifestar por intermédio de uma dessas linguagens artísticas, então eu sou produtor na condição de quem produz, eu sou quem produz o meu pensamento, produz a minha perspectiva. Porque quando você
coloca isso para o mercado e o mercado consome aquilo, a próxima coisa que você vai produzir precisa atender a uma demanda, porque as pessoas consumiram, porque tem interesse, e esse interesse gera demanda. Então, para você ter, entre aspas, sucesso na venda do seu produto, para que você não precise mais de editais, por exemplo, de um subsídio público, qualquer que seja ele, você precisa deixar de produzir aquilo que você quer produzir e tem que passar a produzir aquilo que as pessoas esperam que você produza, porque você tem a obrigação, e essa obrigação que você assume com você mesma, de manter o seu sucesso. E para você manter o sucesso, você precisa que as pessoas comprem o seu trabalho, comprem o seu produto. E aí a lógica é você diminuindo a sua capacidade analítica e criativa, porque se você passar a capacidade analítica, criativa, te levar para lugares que produzir coisas que aquelas pessoas não concordam, você vai deixar de ser consumido, você vai deixar de ser um produto quisto e você vai deixar de ter sucesso. Então, esta lógica é a lógica do mercado, esta lógica é a lógica do sistema. Então, qual é a possibilidade que a gente tem? Essa é uma possibilidade. Então, uma pessoa que está aí, começando a fazer teatro ou arte, quer disputar para o mercado, vai lá, vai fundo, né? Dedique-se, porque de 1.000, uma pessoa vai conseguir sobreviver. As outras vão virar, vai comerciante, vão virar bancários, vão virar motorista de aplicativo e está tudo bem. Se as pessoas estiverem felizes, vão seguir a vida. Mas esta lógica coloca as pessoas nesse lugar, nessa condição. E diz esporadicamente. O estudo que existe sobre o funcionamento do capital, num livro chamado O Capital, né, do Karl Marx e do Engels, esse livro tem um nome para essas pessoas, chama Lupenproletariados. Então as pessoas estão colocadas dentro de um sistema de empregabilidade e desempregabilidade esporádicos, porque elas acessam ou desacessam o emprego, o trabalho remunerado, a partir da demanda, a partir da necessidade. E aí você cria uma série de outras ferramentas para o capitalismo. Cria, por exemplo, o CEO de si mesmo. Eu nem conheço essa palavra, é muito moderna para mim, né? Mas sim, cria o CEO de si mesmo, né? Você vai criar, mas o que você vai criar é pior, Fernanda. Sabe o que você vai criar? Você cria uma coisa chamada exército de reserva, que são as pessoas que estão... Isso é um palavreado bem antigo, hoje em dia não se fala mais exército de reserva, tem uns outros nomes neoliberais para falar eu estou desatualizado. Geralmente é um verbo em inglês muito... Provavelmente. Vou seguir com o exército de reserva, acho que o nome ele é bastante eficiente para expressar aquilo que o sistema provoca, que é um monte de pessoas que estão desempregadas e topam qualquer coisa para conseguir um emprego. O que significa topar qualquer coisa? Significa topar as condições que as pessoas que estão empregadas não estão topando mais para continuar empregadas. Esta é a lógica. Então, portanto, essa lógica não está... no mundo da cultura, ela é muito perversa. Por quê? Porque não tem uma indústria. Você não se forma num curso de teatro e vai enviar um currículo para uma indústria que está precisando de você, que nem tem em diversas outras áreas. Então, qual é a alternativa? Porque essa vai empregar 1 a cada 1.000, 2 a cada 1.000. E você tem um estereótipo. As pessoas que estão na televisão são brancas, são corpos malhados, que topam não pensar, inclusive, porque você não vai criar uma personagem, você não vai criar um texto, um diálogo que expresse aquilo que você pensa. Você vai falar ao texto que alguém escreveu e vai dizer esse texto de um jeito que outro alguém vai te dizer como dizer. Enfim, você é uma peça. Então, quem topa aí ser uma peça e segue, tá tudo certo. Não estou falando contra isso. As pessoas topam, têm sonhos de vida e vão seguir os seus sonhos, né? Isso é particular. Eu estou falando do que é global. Então, do que é global, não é global da Globo, não. Tá? Essa palavra não é da Globo. Global é geral. Então, é uma modalidade de trabalho artístico onde você produz a partir das suas relações não individuais. Não sou eu como indivíduo, sou eu como na minha particularidade no que concerne a coletividade. Então, eu vou produzir aquilo que eu sou como fruto de uma pequena sociedade e as minhas percepções em diálogo com essa pequena sociedade. Isso provavelmente não interessa para essas pessoas que estão procurando produtos para comprar. Certamente não interessa. A roupagem que eu vou dar para isso, aquilo que eu chamo de, que nem está chamando de forma, não sou eu que estou chamando, também tem uma autora, vou falar porque é mulher, chama Faiga Ostrover, que vai discutir isso, né? A forma é o modo como que você organiza esse pensamento e que pensamento é esse, qual assunto que você está debatendo. Isso não interessa para todas as pessoas que vão comprar. Esses trabalhos precisam de um subsídio.
Porque esses trabalhos fomentam a criatividade humana. Esses trabalhos vão corroborar com a diminuição de diversos aspectos de casos de saúde social, estresse, depressão, uma porrada de coisas, né? Isso vai corroborar com a educação, vai corroborar com a capacidade criativa do ser humano, a sua capacidade de inventar outra sociedade, inclusive. Então isso é de interesse comum, coletivo, para além que as particularidades, das individualidades das pessoas que podem comprar, queiram ou não que isso aconteça. Essas pessoas vão se beneficiar destes pensamentos de uma maneira coletiva. Bom, se isso é coletivo, para quem não sabe o que é Estado, Estado é uma força de equilíbrio entre as pessoas que produzem e as pessoas que usufruem das produções. É equilibrar um pouco as forças. O papel do Estado, portanto, é prover esse equilíbrio. Então, é parte do trabalho do Estado prover estas atitudes. E tem coisas que não podem ser criadas como mercadoria. Saúde, educação, cultura, não dá para virar mercadoria, né? Não dá para você objetificar isso assim, né? Quem pode compra e quem não pode. Porque se uma pessoa escolher não comprar a saúde, ela vai morrer e ela vai deixar de existir como problema para o Estado, né? Se ela deixar de comprar a educação, ela vai ser explorada, ela vai deixar de existir como problema. Se ela deixar de ter cultura, ela vai ser... Então, assim, essas coisas não podem ser vendidas. Então, para quem acredita num Estado democrático, de direito, para quem acredita na sociedade, precisa ter o acesso. Olha só, o que eu estou falando é tão absurdo, é tão superficial, assim, que... Isso que eu estou falando é liberal, não é neoliberal. Isso é liberal. É só estudar o John Locke, que vai ver que o estado de bem-estar social não é uma ferramenta de esquerda. Não é um pensamento do estado de esquerda. Para quem sabe, para quem não é, para quem já não está na capacidade máxima da abstração, da alienação, vai entender que o estado proposto pela esquerda é um estado, como primeiro estágio, é um estado mais fortalecido, e às vezes até um estado absoluto, para chegar no fim do estado, o que o mercado... E aí, o que é o contrário aos programas de direita, aos programas liberais e neoliberais, né? Que é a diminuição do estado para o aumento do controle do mercado. O que está muito distante pensar no Brasil é esse estado cheio, grande, poderoso, porque a gente enfrenta há muitos anos, sempre enfrentamos no Brasil, foi um estado mínimo. Né? Mínimo para a coletividade, mínimo para a sociedade. Então, quando você fala que o conceito de Estado é muito difícil de compreender de forma geral, porque a narrativa neoliberal, a fabricação de consenso, que eu acho que narrativas é mais moderno do que a fabricação de consenso, porque na época que a gente discutia na década de 90 questões de Estado e democracia, era nítido falar de fabricações de consenso, exército de reserva, né? Mas é isso que precisa ser retomado, essa discussão ela nunca pode sair de pauta, né? Porque o que você está colocando, o papel do Estado com a cultura, eu vejo muito assim, a cultura sempre foi mais como produto, mais do que aquelas outras áreas que você citou, a saúde, a educação, né? Cultura sempre fica como uma coisa assim, se der, vai ter cultura. Assim, por exemplo, aqui em Sorocaba, que tem o secretário de Cultura que foi na Câmara falar sobre a lei orçamentária da pasta de cultura, e falou que ele assim, olha, vamos diminuiu este ano, né, o valor total da pasta, e ele falou assim, na Câmara, e depois se transformou num release da Prefeitura, que ele espera muita ajuda da Lei Rouanet, do PROAC. Então, assim, como que um secretário municipal de cultura traz essa questão de que depende de outras instâncias? Então, é uma alienação toda provocada, construída, como um projeto mesmo, né? Isso tudo que você está trazendo é muito difícil de compreender, né, Flávio? É muito complicado, fica muito distante. Porque o papel que o espaço cultural faz nessa formação de artistas, nessa formação de pensar e repensar os grupos e repensar toda uma manifestação cultural, precisa de muita visibilidade, precisa de furar muitas outras bolhas, assim, é um caminho muito autêntico, né? Mas difícil de ser compreendido. Porque a narrativa, a fabricação de consenso ainda maior, né? Ainda essa de que precisa se humilhar para conseguir uma verba de um edital, ou mudar o projeto para que passe no edital o projeto, senão não passa. Sim.
justamente politicamente falando. Mas esse projeto, Fernanda, só para fechar esse ponto assim, né? Isso é política pública, veja só. Quando em 2014 Sorocaba ingressa, quer dizer, 2014 e 2015, ingressa no Sistema Nacional de Cultura, nós estamos falando de uma política pública de Estado cujo modo de distribuição de dinheiro público é por meio do edital, mas existe uma política nacional que é integrante e integralizada com os estados e com os municípios, do qual Sorocaba é parte. Então, veja, o Sistema Nacional de Cultura vai dizer que para você para você ingressar no Sistema Nacional de Cultura, você tem que cumprir com algumas regrinhas. Então, você tem que ter um conselho municipal que seja deliberativo, ou seja, um conselho municipal que tenha voz ativa, o que o conselho determinar, o executivo tem que cumprir. Né? E o conselho ele tem que ser paritário entre sociedade civil e poder público. Então, Sorocaba conquista o Conselho Municipal Deliberativo, com uma luta porque Sorocaba, a prefeitura não queria que fosse deliberativo de jeito nenhum, queria um conselho consultivo. A gente cria a lei do Fundo Municipal de Cultura, que determinando que parte de arrecadação de determinados lugares, ou que o dinheiro, ou que empresas pudessem colocar dinheiro nesse fundo, e esse fundo tem uma lei própria, por quê? Porque determina o modo de utilização desse dinheiro. Tem que ser reaplicado na cultura local por meio de quê? Edital. Então, o edital, para a gente não atacar os editais, o edital ele é o modo de distribuição dos recursos públicos. E a gente pode inventar outro modo. Até que não invente, vamos usar o edital. E a gente pode discutir cada edital. Né? Só deixa eu te fazer uma interrupção aqui. No caso da Link, por exemplo, é uma política pública, porque entra nesse sentido dos editais. Mas eu digo, alguns editais como lei emergencial, né? Paulo Gustavo, ou a Aldir Blanc, como surgiu, né? Surgiu como leis, editais, assim, emergenciais, na verdade. Né? Mas é porque não existe outro mecanismo de distribuição de recurso. Não existe um mecanismo que esteja contemplado, né? A Lei 8666 é velha já, né? Tem uma outra lei que garante como processo de saída, mas você precisa encontrar um mecanismo, tem que criar tem que criar um mecanismo de financiar, fazer com que o dinheiro chegue na mão das pessoas que são trabalhadoras da cultura. Esse mecanismo, hoje, são os editais. E tem editais que premiam e tem editais que fomentam a produção. Né? Então, você tem também dois tipos de editais. Aí. Mas então, esses editais são importantíssimos. Bom, então, aí você tem uma política pública. O Sistema Nacional de Cultura, ele precisa ser cumprido. É isso. Essa é a grande luta, essa é a grande pauta do momento. O Sistema Nacional de Cultura, que integra, então, portanto, o Fundo Municipal de Cultura, que integra o Conselho Municipal Deliberativo e integra o Plano Municipal, tem que haver um Plano Municipal de Cultura para 10 anos, que já tem que ser revisitado, né, com 10 anos. Esse é o mecanismo de incentivo, de subsídio para quem não vai acessar, para as outras 99% das pessoas que não vão acessar lá o mercado, que não vão trabalhar no musical lá no Rio de Janeiro ou lá em São Paulo. As outras 99% das pessoas vão precisar disso aqui. Não é que eles são dependentes e nem é um problema ser dependente, porque isso ninguém vai ser CLT, ninguém vai ser registrado por causa de fazer parte de um projeto, vai garantir, vai ter 13º, que devia, inclusive. Mas não vai ser isso. Mas essas pessoas vão ter condição mínima de continuar comendo durante o tempo que usa para pensar e criar o seu novo trabalho e produzir, fazer com que esse trabalho comece a circular. E aí, depois que esse trabalho esteja circulando, comece sim a vender para um SESC, para um SESI, para os festivais ou para vender para uma prefeitura. Entende? Então, a gente precisa de mecanismos. E o mecanismo são as leis de incentivo à cultura, sim. Então, como políticas públicas. E o que nós precisamos é que o Sorocaba cumpra a sua parte dentro, porque é lei. O Plano Municipal de Cultura... Ele é lei, 2015-16, foi aprovado, passou pela Câmara e foi o Executivo, dia 18 de março, se eu não me engano, aprovou em 2016 e é lei. Sim, nunca foi cumprido. Nunca foi cumprido, porque nós temos 5 vezes, Fernanda. Ser envolvido. 5 vezes menos recursos nós temos hoje do que determina na lei. 5 vezes. E ninguém fala disso. E não estamos falando disso porque é prefeito A ou prefeito B. Nós estamos falando disso porque as pessoas estão morrendo de fome. Nós estamos falando disso porque os artistas que não estão na rua fazendo malabares, algumas pessoas estão por opção. Mas a grande maioria não é opção. Porque é opção quando você fala assim, você tem essa aqui, você quer vir trabalhar aqui empregado ou você quer jogar malabares na rua? Eu quero jogar malabares na rua. Sim. Isso é opção. Quando você não tem a outra parte, não é opção. Exato. É condição única. Né? Isso é sucateamento. Agora, já faz quanto tempo que está... 2016? 8 anos. 8 anos. Faz 8 anos 8 agora. anos sem ter... E isso é uma improbidade administrativa, né, Flávio? Por não estar cumprindo uma lei, por exemplo. Acho que deveria ter uma fiscalização. Porque assim, a gente vai entrar agora no Sozinho Não Dá, que é nesse movimento. Mas quem que pode exigir que seja cumprida essa lei?
Não, acho que assim, o mecanismo é igual para todos, né? Alguém starta o Ministério Público acolhe ou não a denúncia, faz a denúncia e aí os promotores vão investigar, enfim, aí vai ver se é ou não é. A questão é que me parece que é desse prefeito, Sim, da vários, prefeita anterior, do prefeito anterior e do outro prefeito anterior. Sim. Então, de Panúzio para cá, a gente tem estudos, no Sozinho Não Dá mesmo, a gente tem acesso a esses estudos, mostrando a seta que aponta para um mergulho radical, porque a destinação dos recursos, de acordo com o Ministério, com o Sistema Nacional de Cultura, ela diz que o governo federal tem que aplicar 2% do orçamento do PIB, né, do orçamento federal para a cultura, o governo estadual 1,5% e o governo municipal 1% do PIB. Então, assim, a cada ano isso precisa ser realocado, readequado, para atender ao orçamento. Se o orçamento aumenta o recurso da cultura. Se o orçamento diminui o recurso da cultura. É percentual, não é irresponsável. Agora, na medida que você tem um orçamento da cidade aumentando e o orçamento da cultura diminuindo, porque não é parado, é diminuindo, tá diminuindo, né? Então você tem aí alguma coisa que no mínimo chama a atenção. Tem alguma coisa que está errada e não tem desculpa. Porque, por exemplo, a saúde, o dinheiro para a saúde, o dinheiro para a educação. Não, a saúde também não está indo. Tem destinação, a pauta da saúde ela é fixa, ela precisa ser cumprida. O dinheiro vai. E ainda tem lá um monte de problema na saúde. Você vai ter um monte de problema na educação. Então, é uma questão mesmo de o que as pessoas estão pensando com gestão da sociedade. Que tipo de cidade a gente está vivendo? Que tipo de gestão a gente está vivendo? Então, me parece que tem alguma coisa objetiva acontecendo. Você fala desse mergulho para baixo, de diminuição, né, dos recursos, a própria Link mesmo, um edital que poderia fomentar, que poderia ser efetivamente uma política pública, né, parte dessa política pública, ela vem diminuindo os recursos e os editais cada vez mais difíceis, né? Os últimos editais da Link mesmo pedindo assim, só os 40 primeiros projetos serão analisados, né? Tipo, ridículo. Não existe isso em edital nenhum, gente. Sim. Né? Então, começa essa barbárie a acontecer. Então, eu acho muito importante esse Sozinho Não Dá, esse movimento surgir, apesar de a gente já estar aqui conversando nos bastidores, né, trazendo a luta de vários outros movimentos que existem, que existiram, né? Mas esse novo movimento, que ele seja longevo, que ele aconteça e mobilize para que o plano municipal consiga ser cobrado e efetivado, porque se você tiver 5 vezes mais prédios públicos que forneçam acesso à cultura, né, 5 vezes mais apresentações teatrais, shows, é muito importante isso para todo mundo. Sim. Então, o Plano Municipal de Cultura, eu vejo que é a pauta principal do Sozinho Não Dá, né? Eu queria que o Calvin também comentasse, porque vocês dois são integrantes, mas queria saber seu olhar, Kelvin, desse movimento. Você que está engajando agora como integrante de grupo teatral, né? E participando do Sozinho Não Dá. Eu acho que o básico também é uma coisa que não só em Sorocaba, mas que em todo o planeta parece que é uma coisa que está acontecendo, que é retirar a lógica da cultura como direito, sabe? Eu acho que esse também é um ponto que a gente tem que debater, que a cultura é um direito, sabe? É um direito básico, todo mundo tem que ter acesso ao lazer e à cultura, sabe? A gente está retirando a cultura há muito tempo dessa área de direito, a gente está começando a retirar a saúde, a educação, sabe? Daqui a pouco tudo vai ser pago, sabe? E quando as coisas são privadas, tem muita gente que não vai ter acesso, sabe? As pessoas não têm mais acesso, esse é o ponto. Quando a gente fala, né, dessa nova lei de fazerem essa lei funcionar, é simplesmente 5 apresentações que as pessoas vão poder ver gratuitamente, sabe? É esse o ponto. A gente não está solicitando um dinheiro para ficar conosco enquanto nós cobramos R$100 no ingresso. Não, é para fazer gratuito, para fazer aberto. É para as pessoas terem acesso. É pela cidade, sabe? Nós não fazemos um trabalho para refletir sozinho e ficar com dinheiro sozinho. Não, é para ser aberto, para as pessoas verem, para as pessoas terem o direito de assistir teatro. Se a gente for no centro da cidade e entrevistar 300, 400 pessoas, quantas vão ter visto teatro na vida? Se a gente perguntar quantas pessoas viram mais de 3 vezes teatro na vida, esse é o ponto, sabe? A cultura, o lazer está sendo retirado da área de direito, as pessoas não têm mais direito, elas só têm direito a trabalhar,
sabe? Quando elas estão descansando, quando elas não estão trabalhando efetivamente nas suas empresas, elas estão pensando em formas de contribuir para o tempo que elas estão trabalhando, sabe? As pessoas não têm direito ao descanso mais. É de uma lógica doentia, sabe? De que o trabalho está acima de tudo, inclusive acima da humanidade. O lucro está acima de tudo, inclusive acima da humanidade das pessoas. Acho que esse é o ponto principal assim, do movimento também, que é reviver o debate de que a educação, a saúde, a cultura e o lazer são direitos básicos para qualquer cidadão desse país, sabe? E essa é uma das formas da gente conseguir levantar esse debate novamente entre as artistas e a sociedade civil para que isso seja feito, sabe? E você fala de... Você citou, né? Se a gente fosse entrevistar 300 pessoas, quantas assistiram teatro na vida ou quantas assistiram mais de 3? Aí, Flávio, eu estava lembrando desse processo que foi feito o Plano Municipal de Cultura, que vocês foram ouvir as pessoas nos bairros, né? Sim. Ou seja, não sei se vocês questionaram isso, se essas pessoas tinham acesso ou não, mas essas pessoas nos bairros, nas comunidades, puderam dizer o que esperam, né, de cultura ou de um acesso à arte, né? As conferências, parte do Plano Municipal de Cultura são as realizações das conferências municipais de cultura, e as conferências também têm um sistema, né? Tem um modo de operar para poder integrar as pessoas, porque produtoras de cultura, nós já entendemos assim, os artistas entendemos assim, as produtoras de cultura não somos nós que sou artista. Todas as pessoas produzem cultura. Então, e essa cultura é produzida numa perspectiva coletiva. Então, a gente faz as conferências descentralizadas. Então, você tem uma conferência, pelo menos uma reunião de conferência em cada região da cidade, em cada zona da cidade, uma na região central, né? E onde onde as pessoas podem falar o que elas pensam, o que elas desejam, o que elas almejam. Isso tudo é organizado por intermédio, ali mesmo, durante o processo das conferências. Isso é organizado, pautado, então, tiradas as reivindicações, e as reivindicações vão integrar o Sistema Nacional de Cultura por intermédio do Plano Municipal de Cultura. Agora, eu queria que o Kelvin fizesse, então, o convite para o Sarau e também para o movimento. Certo. Acho que primeiro eu queria convidar as artistas. A gente ainda tem inscrições abertas, nós ainda temos espaços. Então, caso você participe de qualquer movimento artístico, queira fazer qualquer apresentação, nós estamos completamente abertos. A ficha de inscrição está na bio no Instagram, tem todas as informações. O sarau vai ser feito no Espaço Cultural dos Rodoviários, das 3 às 19, às 19 mesmo. E está totalmente aberto, então a gente está só esperando a sua inscrição para poder divulgar lá. E sobre o movimento, lá vamos ter a reunião também, vamos pautar algumas coisas. Então, caso queira participar do sarau, caso queira apresentar, caso queira assistir, está totalmente aberto o convite. Certo, a gente está encerrando aqui o programa. Flávio, eu queria que você falasse um pouco do espaço cultural, alguma coisa que eu não tenha perguntado, ou o próprio do movimento Sozinho Não Dá. Tá. Então, legal. Eu acho que só de maneira muito breve, Fernando, o Sozinho Não Dá é um coletivo de coletivos, né? Então, podem participar pessoas que são integrantes de coletivos ou pessoas individuais, artistas solos, enfim, todo mundo pode participar. Acho que o nome é autoexplicativo, né? Sozinho Não Dá mesmo, né? E aí é legal que no Sozinho Não Dá, você brincou com a questão dos dinossauros, né? E tá me colocando como dinossauro, e eu fico me sentindo um dinossauro perto do Kelvin mesmo, né? Mas é porque tem essa integração entre pessoas. Temos pessoas que estão produzindo cultura na cidade há muito tempo, na Naé de Simas, o Batistella. Nós temos pessoas jovens entrando agora, como o próprio Kelvin, a Júlia. E tem uma galera que está nessas discussões culturais nos últimos 20 anos aí. O Bruno Lotelli, eu, a Marcinha Má. Aliás, a Marcia Má é uma pessoa que merece muito destaque nos últimos anos de enfrentamento. Nas últimas lutas, a Marcia Má tem sido uma guerreira incansável. E ela está antes, assim, nessa luta, né, nessa batalha. Lembrou agora, você falando, me lembrou da ocupação do Frei Baraúna, né, do fórum ali, do prédio. Pois é. Foi uma luta. E ela sempre aguerrida, né? Então, enfim, tem essa galera, essa diversidade de pessoas também, né? Queria convidar também as pessoas que fazem parte dos movimentos LGBTQIA+, dos movimentos negros da cidade, enfim, eu não sei se a gente não tem conhecimento, mas movimentos indígenas, assim, para colar no movimento com a gente. Não é para lutar pela nossa causa, não é esse o apelo, o apelo é para a gente lutar pelas nossas causas, porque a causa é coletiva, né? E o que deve ser a cultura é a gente que tem que dizer e ninguém mais, né?
Bom, e aí o Espaço Cultural dos Rodoviários é um sonho, assim, é uma coisa muito louca. Trabalhar lá no Espaço Cultural é uma oportunidade. Nós temos historicamente aqui em Sorocaba a atuação dos sindicatos com os movimentos culturais, né? Mantovani aqui nos sindicatos rodoviários, né? Durante algum tempo, Manto aqui nos metais, né? Fazendo um trabalho incrível com teatro também, né? E esse trabalho foi bastante disseminado depois. A Oficina Cultural Grande Hotel, a Secretaria de Estado da Cultura abraçou esse projeto, continua acontecendo aqui, mas foi para a cidade por intermédio ainda mais aberto e expansivo pelas oficinas culturais. E aí agora, eu acho que o Espaço Cultural dos Rodoviários, com esse projeto, que não é um projeto só de teatro, eu acho que o curso de teatro tem uma certa centralidade com relação à estrutura do pensamento, assim, mas a gente tem uma série de outras atividades, aulas de violão. Nós temos uma oficina que está começando agora, Fer, que chama Oficina de Artes Integradas, com a artista plástica Karime. Ah, que legal. Sim, uma jovem sorocabana. Maravilhosa, ela faz uns murais, não é? Exatamente, trabalha com murais. E ela está num casamento, assim, com uma outra jovem artista, multiartista também da cidade de Sorocaba, que está se lançando agora, né? Que é a Maria Flor, que trabalha lá no Espaço Cultural com a gente também. Então, ela está junto com a Karime nessa oficina, como, enfim, num casamento que a gente está tentando promover também e promover o acesso dessas pessoas para pensarem como se gerir, se gestar como artistas, né? Legal. E as inscrições estão abertas sempre, tá? A gente tem espaço para as pessoas. Tem aulas de línguas, de espanhol, de inglês, de libras, enfim, a gente tem um monte de coisa lá no Espaço Cultural. E vale a pena conhecer, vale a pena vocês seguirem também, @Espaço Rodô. Não, @Espaço Cultural Rodô. Exatamente. E estamos abertas lá, esperamos vocês. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com você pelo seu convite e agradecer também a minha diretora-geral, a Ruth Bueno Caires, que possibilita que esse trabalho todo aconteça e que a gente tenha vozes dissonantes, inclusive, dentro dessa perspectiva, que é muito importante, que nos coloca em movimento. Muito bom. O Espaço Cultural é o Espaço Cultural justamente por ter também essa mulher, né, a Ruth na frente ali, tomando as rédeas da direção, porque é um enfrentamento atrás do outro, né? Sim. Mas é um trabalho muito bonito. E agradecer ao nosso presidente do Instituto, que é o Paulo Estáuzia, ele que faz a luta política para que o espaço encontre subsídios e caminhos para existir do jeito que ele existe. Sim, perfeito, sem se moldar. Muito bom. Obrigada, Flávio. Obrigada, Kelvin. A gente fica por aqui no Porquê. Vocês vão acessar portalporquê.com.br. Podem também compartilhar essa entrevista completa do YouTube ou podem ouvir ela inteira pelo Spotify. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, tem um trechinho delas. Muito obrigada.